Você já parou para pensar na relação entre comunicação e acessibilidade para as pessoas com deficiência? Aqui no Grupo Boticário, acreditamos que todos devem vivenciar as mesmas sensações com autonomia e que isso é um compromisso de todos, pela inclusão, pela representatividade. E é por isso que estou aqui hoje com a Ana e com a Cida, especialistas em audiodescrição, para sensibilizar vocês dos requisitos mínimos de como preparar, de como tornar as suas comunicações e as suas publicações mais acessíveis e inclusivas para todos. Então, gente, é um prazer estar aqui participando desse momento, dessa roda de conversa sobre o tema, né, acessibilidade e inclusão, voltado até para a comunicação, enfim, para que as coisas se tornem mais acessíveis para todos. A Cida é minha parceira nessa empreitada, nós trabalhamos juntas há algum tempo, e alguns anos, né? E hoje, assim, eu vou começar me audiodescrevendo. E a audiodescrição é muito importante para a pessoa com deficiência visual. Eu sou branca, eu tenho 1,55 de altura, peso 60 quilos. E tenho cabelos cacheados, pretos, curtos, na altura do pescoço. E tem alguns fios grisalhos também. Eu tenho as sobrancelhas delineadas. Os meus olhos são castanhos, escuros, grandes. E o nariz é grande, arredondado também. A boca, os lábios carnudos. E eu uso óculos de lente quadrada e aros pretos. Eu estou com um brinco quadrado, preto, né, quadrado, com umas nuances cor de vinho. Eu visto uma blusa preta, de mangas compridas, uma saia preta bordada, e botas pretas de cano longo, cano alto que dizem, né? Enfim, essa sou eu. Bom, também, né, aqui agradecendo a oportunidade de estar com vocês, para a gente conversar sobre um tema que eu atualmente, há alguns anos, falo sobre ele o tempo todo, quase todo, pelo menos. Eu sou branca, tenho 1,56 de altura, 73 quilos, meus cabelos são lisos, escovados, castanho claros, na altura dos ombros, abaixo dos ombros, um pouquinho abaixo dos ombros. Isso. Minhas sobrancelhas são delineadas e castanhas, meus olhos também são castanhos, meu nariz largo, minha boca pequena, com lábios finos, hoje estão pintados de marrom claro. Uso brincos com bolinhas verdes, são brincos pendentes. Estou usando um conjunto de blusa e calça verde escuro, com um casaco, uma jaqueta preta de couro, um colarzinho de 3 voltas com 3 pingentes, que não precisa dizer, mas foi a minha amiga Ana Fátima que me deu há muitos anos. Corta isso, não Corta precisa. isso. E estou calçando botas pretas de cano curto. Isso. Essa sou eu. Primeiro eu quero falar que é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carol, né? Sou uma mulher preta, plus size, tenho 1,60 de altura, tenho 79 quilos, uso tranças loiras, né? Tenho olhos grandes, traços negroides, né? Boca grande, nariz largo. Estou com um brinco que eu acho que é um azul, um verde jade, eu acho, né? Combina bastante com o meu blazer também, que é um verde jade. Estou com uma calça branca e um tênis bem confortável também, que é branco, azul, rosa, bem estilosa. Então estou com um brilho, pedi para fazer um contorno, para realçar ainda mais os meus lábios grandes. Estou com um blush, não coloquei cílios, mas passei uma máscara de cílios, sobrancelha desenhada, e é isso. Passo agora a palavra para a Heris. Então, fazendo a minha audiodescrição, né, fiz a introdução aqui e não comecei. Eu sou a Heris, como eu já me apresentei, pele parda, tenho cabelos cacheados, cabelos compridos, jogado do lado esquerdo, inclusive longos, né, batendo aqui nas minhas costas, no meio das costas mais ou menos. Que cor? Qual a cor dos seus cabelos? A cor, ela é castanha. Castanha. A cor escura, né, um castanho escuro, detalhando meu rosto. Também tem as sobrancelhas, né, no mesmo tons do meu cabelo, tenho olhos castanhos escuros, tenho o nariz meio redondinho, né, redondo, tenho lábios carnudos, né, fiz uma make aqui, também estou com eles bem destacados, como a Carol comentou.
E hoje está um pouco frio, né, aqui em Curitiba, então estou vestindo uma blusa grossa, né, de pelo, verde escura. Por baixo estou vestindo uma blusa preta, fina, e uma calça preta também, né, e uma bota preta. E agora eu passo a palavra para a Tayana, que está aqui com a gente para participar desse papo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tayana, eu trabalho no Grupo Boticário. Eu sou loira, os meus cabelos são cacheados pela altura do ombro. Meu cabelo está virado para o lado direito. Eu uso brincos de pérola. Eu sou branca, eu tenho nariz fino. As minhas sobrancelhas são castanhas claras. Eu tenho os olhos verdes. Meus lábios são finos, meu rosto é fino. Eu tenho 1,61 m, tenho 76 quilos. Eu estou vestindo uma jaqueta de couro. Estou com anéis com a minha aliança de casada. Estou com uma camiseta branca com a gola preta de canoa. A calça skinny preta e uma bota de cano curto preta. Então, assim, por que a gente está aqui, né? Independente das nossas descrições, eu quero falar um pouquinho de onde eu vim e por que hoje eu venho falar sobre esse tema. Eu sou professora aposentada do Instituto Benjamin Constant, que é uma instituição que atende pessoas com deficiência visual, né? Ele é voltado para a área da deficiência visual, e trabalhei lá durante 25 anos, lidando com pessoas com deficiência visual. Eu me formei dentre as muitas formações que eu tive, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Unirio, em Museologia e Patrimônio, e eu estudei sobre audiodescrição nesse espaço da museologia. E aí, quando é que a audiodescrição entrou na minha vida? No Festival Assim Vivemos, em 2003, que é um festival internacional de filmes sobre deficiência, que eu levei os alunos do Instituto Benjamin Constant para assistir ao festival que acontecia no espaço lá do CBB, do Rio. E aí eu levei os alunos e falei, nossa, que coisa interessante, porque foi um aprendizado muito legal para eles. A partir de 2009, eu ingressei no programa especial da TV Brasil como audiodescritora do programa. E aí eu tive umas produções audiovisuais, participei e fui premiada em algumas mostras. Agora, o mais interessante é que eu fui formadora, né? Ainda sou formadora em audiodescrição desde 2013, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Sidoca para os íntimos. Quando assumi a coordenação de audiodescrição do IBC e também fui integrante da Comissão de Acessibilidade da instituição. E aí a Sidoca também vai falar da trajetória dela, como é que ela foi descobrir a audiodescrição e me descobriu. Então, eu sou cega, hoje eu tenho 52 anos, eu perdi a baixa visão que tinha, né, aos 9 anos, e fui para o Instituto Benjamin Constant como aluna. Lá eu terminei o ensino fundamental, que na época era ginásio, e depois fiz ensino médio, fiz concurso para o Benjamin, no mesmo ano que a Ana fez. Ela fez para professora, eu fiz para revisora de textos Braille. Trabalhei lá como revisora, depois fiz outros concursos, porque fiz graduação em História e Direito, então não continuei no IBC como revisora. Em 2006 eu sofri uma lesão medular e aí eu tive que me aposentar por invalidez do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e da Secretaria de Educação. Foi quando eu descobri a audiodescrição. Também no Festival Assim Vivemos, na edição de 2007, né, onde eu nós, pessoas com deficiência visual, recebíamos um equipamento de tradução simultânea para escutarmos individualmente todas as ações, tudo que acontecia de evento visual nos filmes de vários países. Até porque eram estrangeiros, né? Exatamente. Então, assim, tinha a leitura da legenda e a audiodescrição do vídeo. Isso. Em 2013, a Ana Fátima ministrou o primeiro curso de introdução à audiodescrição no IBC. Instituto Benjamin Constant para os íntimos, não é só para os íntimos, né? Mas é IBC, também é conhecido como IBC. Então, eu voltei para o Instituto agora como aluna do primeiro curso de introdução à audiodescrição. A Ana Fátima sentiu que eu queria mesmo continuar estudando e me convidou para fazer parte da comissão de audiodescrição do Instituto, né? Então,
se desdobrou em tudo isso que a gente está vivenciando hoje e com muita vontade de passar para vocês, de transmitir os conhecimentos que a gente tem e conversar com vocês sobre todas as questões envolvendo a importância da audiodescrição. E eu não posso deixar de dizer isso, a audiodescrição de pessoas, ela é fundamental porque a gente conhece, inclusive, como é essa pessoa, como ela se identifica, qual é a identidade, né? E aí eu quero combinar com vocês o seguinte, a gente vai falar sobre esse tema e eu não quero que vocês saiam com dúvidas. E também não há pergunta boba. Então, assim, todas as perguntas são super bem-vindas e eu acho que vai ser interessante se a gente estabelecer esse diálogo mesmo, para não ficar só ouvindo a minha voz. E, aliás, eu vou pedir até a participação de vocês para a Cida também guardar a voz de vocês, porque é a forma que ela tem de reconhecê-las depois. Tá bom? Combinado? Combinado. E aí, a gente vai abordar alguns conteúdos nessa sensibilização, que a gente está chamando de uma sensibilização. A gente vai falar sobre a pessoa com deficiência visual, especificamente, o público consumidor com deficiência, o capacitismo, a desconstrução de barreiras atitudinais, acessibilidade, desenho universal e tecnologia assistiva, que aí também engloba a audiodescrição. Beleza? E aí, para esse encontro, então, eu vou perguntar para vocês, e quem puder responder, o que vocês entendem por tecnologia assistiva? Quem tem ideia? O que seria uma tecnologia assistiva? Eu entendo que é tudo aquilo que suporta e facilita a vida das pessoas com deficiência. Bacana. No meu caso, sou uma pessoa com deficiência auditiva, não comentei, então uso aparelhos auditivos, né? E o aparelho é uma tecnologia assistiva. Ótimo certo? exemplo, bacana. Muito bem. Vocês têm uma noção, mais ou menos, também do que seria uma tecnologia assistiva, fora essa questão do aparelho? Por exemplo, a Cida está lendo uma coisa aqui, em braille. Estou aqui com os meus apontamentos, gente. Os apontamentos, está colando aqui. É, Isso é uma tecnologia declínio também. cognitivo pós-Covid, então... Eu acredito que também, principalmente na parte de notebook, da parte tech, sejam programas que facilitem, por exemplo, programas que façam leitura ou a descrição para qualquer tipo de deficiência. Na área da deficiência visual, a gente chama de tecnologia assistiva, principalmente a questão dos leitores de tela, que a Cida pode falar um pouco melhor sobre isso. Exatamente, que é o que nos possibilita, né, a navegar na internet, a nos correspondermos, a lermos os livros digitalizados, por isso a nossa luta para recebermos todo o material. O sistema Braille talvez tenha sido uma das primeiras tecnologias assistivas para uma pessoa com deficiência visual e a tecnologia assistiva, conforme disse Radabu, né, para as pessoas, a tecnologia para as pessoas sem deficiência torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis, e é verdade. Então, se a gente está aqui hoje fazendo o que a gente está fazendo, viva a tecnologia, né? Através do braille, do computador, enfim, do aparelho auditivo, né? Da bengala, da muleta, enfim. Do cão-guia. Cão-guia. E desenho universal? Já ouviram falar sobre esse termo, desenho universal? O que vocês entendem por isso? Eu entendo que seja algo que seja compreensível para todos. Que facilita a vida de todo mundo, né? Independente de qualquer coisa, não é feito para a pessoa com deficiência. Quando o objeto, qualquer coisa, tem um desenho universal, ele facilita a vida de todo mundo. Então, assim, é um elevador que fala, facilita a vida de quem está, né, no caso da Cida, que escuta, eu também escuto porque fico mais atenta ao andar que está parando. Então, assim, uma chaleira, a chaleira é aquela que apita, né? Enfim, ela não foi feita para a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência se beneficiou porque vê a chaleira apitando e já sabe que a água está fervendo. Então, assim, virou uma coisa para todo mundo bom, né? Foi bom para todo mundo. E aí dizem que... A rampa, né? Que não é só para uma pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida. Então, uma mulher com carrinho de bebê, com uma pessoa com carrinho de feira, enfim. É uma coisa que facilita a vida de todo mundo. Então, assim, quando as pessoas entenderem que
Se a gente tiver um mundo mais acessível e acessível para todos, acho que isso também vai ser uma coisa bacana, né? Aí a gente chega à inclusão. É. Eu entendo inclusão como você trazer a pessoa para fazer parte da sua festa, do seu ambiente. Tem até uma frase muito famosa que perguntam, né, o que é diversidade e inclusão. Diversidade é quando você convida uma pessoa para sua festa. A inclusão é quando você convida essa pessoa para dançar. Então, eu acho que é uma frase que define muito bem o que é inclusão. É quando você convida essa pessoa para fazer parte ali, de verdade, né? Não só convida para sua festa, mas convida ela para se divertir com você também. E você acha que pode haver inclusão sem acessibilidade? Não. Não? Eu gostaria de complementar a Carol, que não Claro. é só chamar para festa, mas também deixar escolher a música, né? Isso é exato. Participar ali 100%. Esses dias eu tive uma conversa com a liderança do GB, né, no encontro presencial, levei sobre o que é ser uma liderança inclusiva. E para mim é basicamente você pertencer, né, a algum lugar, ser aceito como você é e poder ser você mesmo. Né? Para mim, inclusão é sobre isso. Bacana. E capacitismo? O que vocês entendem por esse termo, essa terminologia que agora também está muito na moda, capacitismo, mas o que é isso? Quem tem ideia do que seja isso? O capacitismo, acho que é quando você utiliza termos, por exemplo, coitadinho, ou Você é guerreira. você é guerreira. Ela só precisa de uma acessibilidade, né, uma equidade para estar ali participando dos ambientes que todos participam, né? Até em audiodescrição nós sofremos capacitismo, porque há pessoas que entendem que o consultor, né, que no caso eu sou uma consultora em audiodescrição, tem que aceitar o que o roteirista diz porque simplesmente enxerga. Isso também não é um caso isolado, infelizmente. E exemplos de capacitismo é o que aconteceu com a minha irmã, por exemplo, que também é cega, e quando foi a obstetra, minha mãe estava acompanhando, como uma companhia e não como uma acompanhante, e a médica perguntou para minha mãe aonde a minha irmã teria o bebê. Ela falou, bom, aí é com ela, eu não sei, o plano de saúde é dela, ela decide. Então, é o tempo todo. E isso acontece, às vezes, de forma também não intencional. Então, não precisa que a pessoa pretenda ser capacitista, né? Que ela queira ser capacitista. E eu equiparo, a partir do que eu li da Fiona Campbell, que o capacitismo ele está para a pessoa com deficiência, o que o racismo representa para a pessoa negra, o que o machismo representa para a mulher. Então, a luta que nós travamos contra o capacitismo também é estrutural, né? Porque é um capacitismo estrutural, então a gente precisa lutar contra essas barreiras todas que solidificam esse capacitismo. E a gente não supera deficiência. Então, esse termo superação, por favor, risquem do dicionário de vocês quando mencionarem, né, quando conversarem, quando dialogarem com uma pessoa com deficiência. Porque tem mania de dizer isso, né? Nós superamos barreiras, nós derrubamos barreiras. A minha deficiência não é não é uma questão, não é um problema que eu tenho que superar. Eu convivo com a minha deficiência porque a minha deficiência é uma característica minha. Quem eu sou? Eu sou cida, branca, conforme eu me descrevi, e sou uma mulher cega e cega mesmo, tá, gente? Não precisa ter problema de chamar uma pessoa de cega. Agora, ceguinha eu não sou, porque eu não sou bebezinha, assim, um bebê ceguinho, né? Eu sou uma mulher cega, e ponto. Então, assim, essas frases capacitistas vêm muito do viés inconsciente das pessoas mesmo. Elas já estão acostumadas. Né? E eu já queria fazer uma pergunta para vocês, eu não sei se vocês já podem responder. Claro. Mas, por exemplo, quando eu ouço isso numa reunião ou em um bate-papo, como que eu lido com isso? Eu já posso corrigir na hora? Ou, enfim, eu espero um tempo? Cansei de ouvir gente falando assim, estou mais perdida que cego em tiroteio. Eu falei, cara, os cegos que eu lido não se perdem num tiroteio. Pelo contrário, são os primeiros a se livrarem dele.
Então, assim, como é que hoje em dia a gente fica, tô mais perdida que segue um tiroteio? Como assim? Não, e quem não se perde num tiroteio? Né? É Parece só até cego, que todas cara. as pessoas que morrem de bala perdida são cegas. Falando sobre essa questão dos termos capacitistas, o Romeu Sasaki, que foi um grande, acabou de falecer agora, recentemente. um pesquisador na área de educação inclusiva, Teórico. reconhecido internacionalmente, ele disse que o cuidado com a linguagem também expressa o respeito em relação às pessoas com deficiência e a não discriminação. É isso, entende? A gente tem que saber usar a terminologia correta, Exato. a nomenclatura correta. Me lembrei de faca cega, gente. O cego de raiva. Aí, não, a gente vai lembrando assim, vai ficando com mais raiva. Mas é verdade, tem muitos termos que acabaram sendo incorporados no vocabulário. E que eu vi numas coletivo. postagens do GB algumas dicas para não usar termos capacitistas. Então, o mancando, né? Dei uma mancada, então como se fosse um erro, uma pessoa mancar, claudicar, enfim, né? É isso que vocês estão fazendo, realmente é necessário, viu, pra gente. Eu só quero complementar, capacitismo, na verdade, resumidamente, é tudo e qualquer forma de preconceito contra a pessoa com deficiência, né? A gente trouxe vários exemplos aqui de expressões, mas não é só isso, né? A forma que a Carol comentou do heroísmo, da superação, e também quando julgam a capacidade da pessoa, né? Se ela é apta ou não a desempenhar uma tarefa só por conta da deficiência. Com certeza. E audiodescrição, esse termo audiodescrição. O que vocês já ouviram falar sobre isso? E, assim, tem coisas que a gente está pedindo encarecidamente para as pessoas terem consciência. Esse termo, a gente sabe que é um termo relativamente novo, né? Audiodescrição. E a gente vai mostrar como é que está isso na norma e tudo mais, mas a audiodescrição, gente, ela pode vir tanto em áudio, som, como ela pode estar escrita também. Às vezes ela está em braille, a audiodescrição, a Cida tem acesso e, no entanto, ainda é audiodescrição. Então, assim, vocês já ouviram falar sobre isso, obviamente. O que vocês pensam sobre isso, que eu acabei falando mais do que ouvindo? Primeiro, eu já tive uma conversa antes, eu falava autodescrição. Oba! Né? E aí eu descobri que é um termo incorreto, né? Equivocado, digamos assim. Equivocado e que, assim, a maioria das pessoas utilizam, né? Então, mas eu entendo como uma forma, se eu fosse definir uma palavra, eu acho que é conectar, sabe? Conexão. Quando você consegue, eu consigo me conectar com a Cida através da minha audiodescrição, né? Como eu sou. E aí eu acho que já é um primeiro contato acolhedor. Então eu diria que para mim é isso. Legal. E barreira, gente? O que vocês entendem por barreira? As barreiras, na verdade, elas são várias, né? As pessoas tendem a pensar que a barreira, na verdade, é só arquitetônica, né? Que é sobre você chegar no local, ter uma rampa ali para tornar aquele local acessível para um cadeirante. Mas não, né? Tem a barreira atitudinal, né? Da forma com que você tem atitudes, né? Se relaciona com a pessoa com deficiência. Tem barreiras comunicacionais, né? Exato. Tipo, para uma pessoa com deficiência auditiva, né? A questão de não ter um intérprete ali de Libras, por exemplo, se ela precisa daquele recurso, é uma barreira. A barreira do preconceito. Tem vários tipos que de entra nessa de barreiras, atitudinal, né? também, Tecnológica, inclusive, né? Tipo, a Cida comentou aqui a questão da tecnologia, né, necessária. Então, mas a lei, a gente tem uma lei muito recente, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e que ela, no artigo 2º, explicita bem o que vem a ser uma pessoa com deficiência. Então, dá para dar uma lidinha aí, Carol, nesse artigo 2º? Considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em uma interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, foi mais ou menos isso que a gente já vem falando ao longo desse bate-papo. Então, deixa eu destacar Claro. essa questão da pessoa com deficiência. Chegou-se muito, né, lutou-se muito para a gente deixar de ser pessoa portadora de deficiência, porque a gente não carrega
A deficiência deixa em casa. A Harris foi uma pessoa que me ensinou isso. Eu fiz uma gravação para um vídeo da feira, Inclui PCD, e quando eu gravei o áudio, eu falei, eu sou portadora de... E quando eu mandei para elas falaram exatamente. Primeira coisa. Não, gente, mas assim, uma coisa interessante de falar é o seguinte, a gente tem a lei, que ela é super recente, de 2015, e que ela traz esse o que está no texto da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que é um tratado internacional, que também força, é recente, também, 2006, né, e que no Brasil tem status de emenda constitucional, então tem mais força que uma lei federal. Exato. E tem essa questão da pessoa, né, que vem primeiro, pessoa com deficiência. A pessoa vem primeiro e depois a deficiência que aquela pessoa tem. Mas nos textos legais de antigamente, por exemplo, na nossa Constituição de 88, vocês vão encontrar lá portadores, porque naquela época eles não tinham o entendimento que tem hoje. A Lei da Acessibilidade de 10.098 fala de portadores, de pessoas com necessidades especiais, como se todas as pessoas não precisassem de algumas coisas. Então, assim, são termos que a gente vai encontrar ao longo da nossa legislação, que é muito vasta, inclusive, sobre isso. E aí tem um apanhado muito grande. Vocês vão encontrar portadores, necessidades especiais, o que mais que a gente encontra? Excepcionais, né? Excepcionais também. Deficientes. Na década de 80 se usava a expressão deficiente. Então, só que por que a gente tenta romper? Parece que a gente decidiu do nada, assim, né? Não, a partir de agora eu quero ser uma pessoa com deficiência, eu não sou mais deficiente. Não é isso. É porque o deficiente... Porque deficiente é déficit, gente, não é ausência. Sabe? Né? Não faz sentido você usar a palavra deficiente porque é ausência de alguma coisa. Não é isso. A minha característica é ser uma pessoa cega e ponto final. O próprio Romeu Sasaki, quando ele fala sobre esse termo pessoa com deficiência, né, que eu já disse ali, da importância do uso da linguagem e por isso que a gente deve ter muita atenção à nomenclatura. Então, a nomenclatura correta, adequada hoje é pessoa com deficiência, né? Isso fruto de muita conquista, de muitas lutas. E aí ele diz que tem alguns princípios que nortearam as lutas, os movimentos das pessoas com e sem deficiência. Pessoa com deficiência não lembra que as pessoas têm especificidade. Segundo estimativas do IBGE, a parcela da população brasileira com alguma deficiência intelectual, motora, visual, auditiva em 2010 totalizou 45,6 milhões de pessoas, ou seja, esse censo está defasado, porque é de 2010. A gente está esperando o resultado desse censo que está acontecendo atualmente, porque aqui fala assim, pessoas com deficiência visual, o IBGE de 2010 ainda, diz que no Brasil há 6 milhões e meio de pessoas com alguma deficiência visual. Dessas, 6 milhões possuem baixa visão e mais de 528 mil são incapazes de enxergar. Exato. Bom, esse incapazes de enxergar também é um termo capacitista, né? Vamos riscar ele? É o seguinte, gente, vocês percebem que há um número expressivo de pessoas com deficiência visual, né? Pensando em 6 milhões de pessoas com baixa visão, e aí não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, porque são pessoas com deficiência. Quem são essas pessoas com deficiência visual, né? A gente trouxe primeiro o conceito da lei, que é de pessoa com deficiência, e pessoa com deficiência visual a gente sabe, não através do IBGE, mas através do que se tem, né, dentro dos estudos médicos, que pessoas com deficiência visual são aquelas que têm uma limitação visual. Ou seja, pode ter uma baixa visão severa, moderada, leve, ou pode ser uma pessoa cega. E ainda tem mais especificidades. Eu estou trazendo isso porque quando a gente for falar de audiodescrição, é muito importante entender da heterogeneidade desse grupo de pessoas com deficiência visual, que é o público consumidor, não só da audiodescrição, mas de produtos e serviços, e por isso esses devem ser audiodescritos, né? Exato. Então, a pessoa cega também não deve estar no mesmo balaio. Por quê? Né? Desculpe a expressão balaio, mas não sei nem se vocês usam aqui. E que é antiga, né? Então a gente mostra a nossa idade aí, mas vamos lá. A pessoa cega, ela pode ser uma pessoa cega congênita ou ela pode ser uma pessoa cega adventícia.
ou seja, aquela pessoa que perdeu a visão ao longo da vida. E é muito comum hoje, né, num acidente de trânsito, ou num tiro, né, uma bala perdida. Uma pessoa idosa Uma que pessoa não idosa. opera a catarata. Exatamente. Uma pessoa com retinopatia diabética, então daí a importância, né, de se controlar a diabetes. Enfim, há várias razões para se perder a visão. Cada vez mais a gente percebe isso dentro das instituições em que tem reabilitação. Eu trabalhei como professora de reabilitantes durante muito tempo, ensinando Braille, e aí vem a maior dificuldade, que é saber o Braille também, né? Que é aprender o Braille, até por conta da insensibilidade nas pontas dos dedos. Enfim, então são muitas pessoas com deficiência visual, isso só vai provar a importância da audiodescrição para o próximo tema, que é o público consumidor, né, Ana? Exatamente. A pessoa com deficiência visual como público consumidor. São direitos básicos do consumidor. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3 do caput desse artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observando o disposto em regulamento, incluindo pela Lei nº 13.146 de 2015, vigência. Então é lei também, né? E é bom a gente pensar nisso, que a lei, ela fala do público consumidor e o público com deficiência está incluído nesse rol. Não é uma pessoa excluída, pelo contrário, as pessoas trabalham, as pessoas têm dinheiro, as pessoas gastam e gastam muito. É uma pessoa que consome, só que muitos desconhecem isso. Na audiodescrição, inicialmente, a gente encontrava muito material assim. Tinha uma citação em inglês, as pessoas gostavam de traduzir. Eu vou traduzir. Eu falei, ué, mas por que você vai traduzir? Não, porque para cego, que eles não sabem inglês. Eu falei, jura? Por que você está duvidando da capacidade dele de entender o inglês? Porque é uma pessoa cega? Da onde que você tirou isso? Parece que nós não temos condições de decidir o que a gente vai comer, que roupa a gente vai usar. Ontem, por isso é que o capacitismo ele acontece também da forma não intencional. Uma menina numa loja, você se veste sozinha, eu me visto sozinha, como assim? Essa disponibilidade de explicar, de dizer, não, eu me visto, assim, bom, enfim, eu tenho meus mecanismos. Por exemplo, né, eu fui casada e o meu ex-marido, ele tinha uma acromatopsia, ele só enxergava preto, branco e cinza. Então, assim, eu tinha que estar ligada nas minhas roupas e nas roupas dele, porque senão ele usava qualquer coisa com nada, sabe, nada a ver. Então, mas como é que você consegue? A gente cria artifícios, né? Nós somos tão criativos para tanta coisa, eu não posso ser criativa com a deficiência que eu tenho para, né, criar formas de eu ter a minha autonomia, porque é isso, eu preciso ter autonomia, gente. Eu só preciso de mecanismos, de recursos de acessibilidade para eu ter essa autonomia. Em relação ao que você falou das pessoas com deficiência, né, não terem condições de adquirir também os serviços e os produtos, a gente tem que pensar muito no que acontece fora das capitais, porque a gente, né, Curitiba é uma capital, eu acho que é desenvolvida, assim como São Paulo e Rio. Vocês imaginem, lá no interior, como é que essas pessoas recebem qualquer serviço, qualquer produto, sem acessibilidade nenhuma. Então, não há comunicação acessível nesses lugares, né? Não há possibilidade que as pessoas se comuniquem, que elas sejam informadas do que está acontecendo aqui. Por isso também a importância da gente estar junto falando sobre esse tema e sabendo que muitas outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo para que multipliquem, né, Exato, o que a gente está fazendo. Essa, né? Então, falando de acessibilidade, nos termos da lei, como diz... Artigo 3º, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias,
bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, essa questão desse conceito, gente, olha como é que ele é super, hiper abrangente. Ele não está pensando só no particular, ele está pensando no público. Aí você vai olhar para o público e vai dizer, nossa, mas ainda falta tanto. Gente, ninguém disse que era fácil. O caminho a ser percorrido é um longo caminho. Mas o primeiro passo, como esse que está sendo dado aqui, já é um primeiro passo. A gente não vai encontrar esse caminho pronto. Não tem, em nenhum lugar do mundo, nem a gente anda por aí, a gente não vê 100%, mas tem que dar o primeiro passo. E a gente tem que englobar também, gente, as pessoas com mobilidade reduzida, pessoa com deficiência, sim. Agora, uma coisa muito importante nessa questão dessa definição, com segurança e autonomia. E conforto, né? Tem que ter minimamente, gente. Não adianta querer acessibilizar, mas você tem que ir com uma pessoa. Não está com autonomia para isso. Não está seguro. Se eu vou correr o risco de alguma coisa, não está seguro. Então, tem que pensar nessas coisas também. Informação e comunicação é fundamental. E aí a gente já falou da questão das barreiras, das dimensões, e o Romuald Sasaki, que a Cida acabou de citar, ele fala das dimensões da acessibilidade também, que bate com a questão das barreiras, né? Então, assim, a gente tem a acessibilidade atitudinal, que quando você refere-se... Quando você quebra a barreira atitudinal, você está promovendo a acessibilidade atitudinal, né? Exatamente. A comunicacional, que é face a face, língua de sinais, isso tudo está ligado à acessibilidade comunicacional. Língua gestual, escrita. Eu estava até falando com a Regis, sabe Libras? Porque é importante, gente. É a segunda língua oficial do Brasil, as pessoas esquecem isso. Só um ponto sobre a Libras também, que todo mundo tem o erro de pensar que é basicamente igual ao português. Exato. Não, outra gente, língua. Libras é uma outra língua com suas próprias estruturas gramaticais. Super importante. Não conjuga o verbo. Então, por exemplo, não é achar que você escreveu o papelzinho, mostrar para a pessoa surda que ela está entendendo a mensagem. Não, ela não está entendendo. Exatamente. É uma barreira, assim, tipo... Não, e a gente tem que entender que dentro desse aspecto também há pessoas que não sabem Libras, mas sabem português. Há pessoas que só sabem Libras. Há pessoas que sabem Libras e português. Enfim, você tem um universo de pessoas com deficiência auditiva que agem diferente. Da mesma forma que da deficiência visual, entendeu? né? Que não é heterogêneo. É heterogêneo esse mundo. Então as pessoas falam... muitas vezes a gente coloca assim, está acessível. Tem lá uma janela de Libras. Ué, está acessível e quem não sabe Libras, só sabe português? Cadê a legenda? Se não tiver legenda em Libras... Uma coisa não anula a outra. Exatamente. E aí eu digo, se diz que o material está acessível, gente, tem que estar acessível para todo mundo. Todos os públicos. Porque senão vai estar acessível só para deficiência auditiva que sabe Libras, só para deficiência auditiva que sabe português, ou então não vai estar acessível para pessoa com deficiência visual. E acessibilidade na web, que ela é obrigatória, né? Agora também por lei, com a Lei Brasileira da Inclusão, é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet, mantidos por empresas com sede ou representações comerciais no país, órgãos do governo, para tudo. Então, assim, tem gente que está correndo atrás do prejuízo. Mas ainda assim, menos de 1% dos sites no Brasil tem acessibilidade comunicacional, ou seja, né? Na web, né? Na web, para pessoa com deficiência visual. Então, você acessa, você entra no site, mas você não navega. Por que não navega, no caso da pessoa com deficiência visual? Porque as imagens não têm descrições. E aí tem uma dica, porque algumas pessoas me perguntam assim, Ana, mas parece que descrever é tão difícil, como é que você faz isso, não sei o quê. Aí a gente tem uma dica. Quando for descrever uma imagem, seja dinâmica ou estática, pergunte-se, se eu não pudesse utilizar essa imagem aqui, o que eu descreveria em seu lugar? Então, a gente tem que ter essa pergunta na cabeça. Se não tivesse a imagem, o que eu ia descrever no lugar dessa imagem? E aí a gente colocou aqui uma estrutura do roteiro de AD para a gente ter uma ideia com aquele princípio do jornalismo mesmo. É, né? Aquele lead, a gente se baseia no lead do jornalismo para fazer só um esqueleto do roteiro, assim, é sempre dessa forma? Não, né? Pode ser que a ordem... obra pode te dizer outra coisa, mas enfim. Quem vai me dizer o que eu devo descrever é a obra. Por exemplo, se eu vou descrever
um produto de maquiagem, eu tenho que trazer todas as especificidades desse produto. Eu não quero vender esse produto para uma pessoa com deficiência visual, então realmente eu tenho que trazer tudo. E aí tem lá quem e o que, né? Pessoas ou objetos, as características físicas e vestimenta, no caso de quem, cores, tamanhos, material, do que é feito. Muitas vezes a gente coloca isso como relevante. E cor, gente, é cor mesmo. Então, quando a Ana Fátima trouxe, eu tô com um brinco preto com nuances cor de vinho. Por que a gente não colocou nuances vinho? Porque vinho pode ser... Porque a audiodescrição ela também não atende só o público com deficiência visual, né? Há estudos que comprovam que, inclusive, pessoas com autismo também se beneficiam desse recurso. E quando eu digo vinho, é muito possível que, pela concretude com que a pessoa com autismo ela entende, dependendo né? do grau de autismo. Exatamente. Ela vai entender que é o vinho, que é a bebida. O mesmo acontece com laranja. Então, por exemplo, se vai descrever a cor de um frasco, né? Se um frasco tem a cor rosa, é cor de rosa, ou na cor rosa, ou cor de rosa, e não rosa. Há um frasco rosa, não, porque essa rosa é o nome de uma flor. Pode ser a flor. E aí o que fazem? Ação em curso, deslocamentos, reações visíveis, olhos arregalados, testa franzida, cabisbaixo. Acho que todos os tipos de expressão é interessante, né? E como posicionamento, característico, tamanho, altura, onde, lugares, paisagem, sempre externo e ambiente interno. Então, a questão do fundo também é importante. E quando, né? Situar no tempo presente, momento do dia, estação do ano, sempre que possível a gente pode trazer esses elementos. Como disse uma criança cega uma vez para mim, numa sessão pipoca lá no Benjamin, né? Lá no Instituto, passou o Cine um vídeo de um DVD da Turma da Mônica com 5 historinhas. E aí eu perguntei, e tinha lá, casa da mãe da Mônica, cor de rosa. Aí eu perguntei, né? E aí, vocês acham importante dizer a cor? Aí uma menininha de 7 anos disse que era. Eu falei, você tem baixa visão? Ela, não, eu sou cega, tia. Eu falei, e por que você acha importante? Porque está todo mundo vendo que é rosa, então eu também quero ver. Então, porque ela deu a resposta correta, porque a gente não vê só com os olhos. O ver, a gente forma a imagem mental. Então, se a gente forma a imagem mental, a gente vê muito além dos olhos, sabe? Essa coisa do olho. A gente olha, né, na verdade, assim, através de vocês, através do que vocês descrevem. Por isso, a responsabilidade, o ato de descrever é um ato de muita responsabilidade. Por isso que selecionar os descritivos é fundamental. E as escolhas tradutórias são fundamentais. E a gente fala muito em escolha tradutória por quê? Porque a audiodescrição é a tradução das imagens em palavras. Então, você traduz o que você está vendo, né, para que uma pessoa que não vê consiga ver através do que você trouxe de informação visual. Então, assim, essa ideia que tinham muito antigamente de que os cegos não precisam saber das cores. E assim, eu trabalhei muito tempo dando aula para criança pequena e eles sabiam que o mundo era colorido, eles sabiam as cores da bandeira do Brasil. Então, assim, eles sabem que o mundo é repleto de cores e a gente não pode negar essa informação na audiodescrição. Então, pensando em fazer o roteiro naquela estrutura que a gente apresentou aqui, né? Do quem, o que, como, e nunca o porquê, tá, gente? Porque a audiodescrição não explica, a audiodescrição descreve. E aí, os termos, eles devem ser corretos, concisos, claros, específicos e vívidos. Para quê? Para que eu receba todas as informações de uma forma muito tranquila, muito suave, para eu formar essa imagem rapidamente, sem ruídos. Sabe? Não pode haver ruído nesse caminho entre você descrever a imagem e eu receber, porque senão eu faço uma imagem completamente equivocada do que você quis passar para mim. Por isso que eu digo escrever, montar a descrição assim, não é fácil. Falando, não se disser que é fácil, não é fácil. Não é, não? Não é. É difícil. Porque é uma tradução, é um gênero tradutório. E vai tempo para você pegar a experiência, para você ter segurança. Prática, muita prática. Da descrição. Tem que praticar muito, Tayana. Exatamente. Não, e um exemplo bem prático, por exemplo, quando a gente fala da especificidade,
os verbos que devem ser no presente, né, como a Ana já disse. E aí eu penso num verbo muito específico, que uma vez eu falei para o professor Francisco, que foi, né, um grande mestre nosso. Francisco, a audiodescritora disse que a personagem andava como uma cobra. Tá certo? Ele... Mas a cobra não anda, a cobra rasteira. Exatamente. Pegou, Tayana. É isso, Tayana. Então, é a especificidade, sabe? O verbo específico. Quer dizer, a pessoa tem várias formas de andar. Ela pode andar trôpega, ela pode andar de forma acelerada, ela pode, né? Enfim, andar num pé... Cambaleando. Mas não pode andar como uma cobra. O dicionário é fundamental para vocês construírem um roteiro de audiodescrição. Fundamental, assim. A gente trouxe muito aqui a questão, né, do potencial consumidor, do quanto a gente perde quando não tem uma audiodescrição nas redes sociais, né? Perde tipo para a pessoa e também para a empresa. E é interessante que isso se aplica a todos os cenários, né? Não é só para as redes sociais, até mesmo internamente, corporativamente, nas empresas, nos eventos, nas reuniões online. Infelizmente, a gente sempre subestima, né? Tipo, não tem nenhuma pessoa com deficiência visual aqui, então não vou fazer audiodescrição. Mas não, a gente tem que criar essa cultura, esse hábito, você nunca sabe quem até porque agora tudo fica gravado, né, gente? Sim. Então eu posso acessar, porque hoje eu não estou aqui, mas amanhã eu estou. Então eu já tenho isso acessível. Não justifica isso, sabe? Cultura, de que independente de ter ou não, precisa ser feito. Porque assim, é a mesma coisa da rampa, a gente não coloca a rampa só quando aparece a pessoa com um cadeirante ou um carrinho de bebê, a gente tem que ter a rampa lá. Sim. Né? A rampa tem que estar. A janela de libras tem que estar lá, a legendagem tem que estar lá, não tem como. E a audiodescrição também. Exatamente. E só dessa forma para se tornar um hábito, né? Quando você pratica em todos os ambientes, todos os momentos. Exato. Porque senão você não porque as consegue pessoas fazer virar perguntam, hábito. onde é que você aplica a audiodescrição? Em tudo. É só você andar com cego que você tem que aplicar em tudo. É um universo, gente. Bem-vindos ao universo da audiodescrição. Que vocês sejam picados pelo bichinho e nunca mais se livrem dele. E agora a gente começa a colocar isso em prática diariamente. É um caminho sem volta agora. Então é isso. Foi um prazer estar aqui. Essa iniciativa do GB é uma ideia sensacional de vocês começarem a falar sobre isso e continuarem a falar sobre isso, porque é uma coisa que já foi... Teve uma sementinha plantada, e essa semente agora está prosperando. Foi uma coisa inicial que a gente fez, né? Trazendo esses conceitos, esse bate-papo. Isso tem continuidade, tem que continuar, porque a acessibilidade não pode mais parar, a gente não pode deixar de fazer. E assim, a gente só tem a agradecer a oportunidade desse compartilhamento de informações e de conhecimento que a gente trouxe, e que a gente também recebeu de vocês, claro, porque foi uma troca, né? Né, Sidoca? Exato, eu da mesma forma agradeço e reforço também a minha participação aqui como audiodescritora consultora, mas como também usuária do recurso, né? Não sou só profissional, eu estou aqui porque, antes de mais nada, eu sou usuária do recurso da AD e sou uma consumidora. Então, esse tipo de ação só mostra o interesse que há em realmente incluir as pessoas com deficiência em empresas, né, como o GB e tantas outras marcas que vêm mostrando também as marcas dentro do Boticário. Eu atualmente, por conta disso, eu estou assim, seguindo várias contas nas redes sociais e vendo que vocês estão avançando, né? E finalmente mostrar que a acessibilidade, para acontecer, tem que ser segura, né? Para a gente conseguir essa autonomia, essa segurança, esse conforto, o caminho tem que ser acessível. E aí sim a gente chega à inclusão. A inclusão só vai acontecer quando a gente fizer todo o caminho da acessibilidade, que não é fácil, mas que é plenamente possível. Gostaram da experiência, pessoal? A gente agradece demais a presença de cada um de vocês e especialmente das nossas especialistas, a Ana e a Cida, que deram essa aula pra gente. Esperamos que vocês possam ser aliados nessa luta pela inclusão a partir de agora.